8 de março de 2026, estamos no 5º ano e no 13º dia desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, eu os recebo para o relatório de situação. No relatório de hoje, vemos um forte ataque ucraniano bem no centro da capital provincial Donetsk, a instalação da defesa antiaérea russa, principalmente ao redor da mansão de Putin, ataques mútuos na linha de frente e muito mais. Mas antes disso, o YouTube sempre me envia uma lista dos membros e espectadores mais ativos. Assinantes em geral, e agora dê uma olhada nesse cara de respeito entre muitos outros da equipe Albu. Sem contar este vídeo aqui que você está assistindo agora, eu já enviei 1.162 vídeos ao longo dos anos. E alguns de vocês comentam todos os dias com muita dedicação, curtem o vídeo e ainda fazem hype dele. E isso é muito bom. Todo mundo ajuda muito com esse tipo de contribuição, seja com a inscrição gratuita, uma assinatura paga ou qualquer outra interação, aqui neste canal. Mas agora, por favor, dê uma olhada em Rüdiger Feldmann, que, com incríveis, e agora segure-se, 11.521 comentários neste canal, é absolutamente o líder disparado. Isso dá, em média, quase 10 comentários para cada vídeo que eu enviei. E eu também fiz algumas verificações aqui e sempre o encontro em todos os vídeos, sem exceção. Então, fica aqui meu elogio e reconhecimento. Acho que tem alguém que se destaca, com certeza merece receber a ordem das táticas de alerta que eu gostaria de conceder aqui. Por favor, me escreva por e-mail ou pelo Discord, assim posso lhe enviar. Comunidade incrível aqui, só posso repetir isso como sempre. Veja outros grandes youtubers, eles sempre se atacam nos comentários, traem uns aos outros ou são apenas fanboys. Mas aqui, como sempre, é tudo muito equilibrado, neutro e muito atencioso. Continuem assim, muito obrigado por isso. Novas imagens de satélite indicam que a Rússia expandiu significativamente sua rede de defesa antiaérea no interior do país nos últimos 12 meses. Destaca-se a construção de novas plataformas e torres, voltadas principalmente para sistemas Pantsir. Nos últimos meses, analisamos como um anel de defesa está se formando e se expandindo ao redor de Moscou. Falaremos mais sobre isso a seguir. E também vamos dar uma olhada novamente na mansão do Putin. No total, desde 2025, provavelmente surgiram cerca de 100 novas posições adicionais, sendo na maioria rampas de concreto elevadas, nas quais podem ser estacionados veículos móveis de defesa antiaérea ou sistemas RASA. Muitas dessas novas posições foram localizadas perto de infraestruturas estratégicas, não só ao redor da capital. Por exemplo, em 2 refinarias na região de Samara, várias plataformas adicionais foram construídas entre agosto e setembro de 2025. Na região de Rostov, novas plataformas foram identificadas, provavelmente para sistemas Pantsir. Outras instalações também foram construídas em Kazan. Ao ouvirmos esses nomes de lugares ou regiões, percebemos que são sempre áreas que se repetem, que, recentemente, têm sido muito frequentemente atacadas por drones ucranianos, principalmente em relação a refinarias ou também a geradores de energia, ou seja, usinas elétricas. A rede é especialmente densa ao redor da residência na vila de Valdai, onde Putin passa quase o ano inteiro. Afinal, Putin já não governa há muito tempo a partir do Kremlin. Quem acredita nisso não está mais tão bem informado. No início da guerra até era assim, mas já faz cerca de 2 anos e meio que quase não é mais o caso. Ele governa de vários escritórios. Na verdade, ele tem muitos escritórios diferentes, todos com o mesmo design, espalhados por todo o país. Acho que falaram em algo entre 5 e 8. Analisando pequenas diferenças no fundo dos vídeos dele, como em discursos no escritório, um grupo de autistas altamente habilidosos conseguiu identificar isso. Descobriram que ele passa a maior parte do tempo nesta mansão aqui, e é a que fica no Lago Valdai. Por isso, não é surpreendente que em 2025 tenha sido construído lá um anel adicional de 8 torres de vigilância dentro de um raio de aproximadamente 20 quilômetros para protegê-lo. No total, atualmente existem cerca de 19 dessas torres nesse cinturão de proteção. Como eu disse, agora foram adicionadas 8 novas, complementadas por posições de radar, guerra eletrônica e sistemas adicionais dos tipos S-300 e S-400. Essas plataformas fixas já não existem mais perto de Moscou e São Petersburgo. Também em outras cidades como Sochi ou Vladimir,
Essas instalações são identificadas, em parte até mesmo dentro de um anel de cerca de 100 a 325 quilômetros ao redor da capital. Destaca-se que várias novas posições foram feitas propositalmente próximas a importantes instalações de energia, como grandes subestações ou outras infraestruturas críticas na região, como Rostov, Saryosku ou Briansk. A expansão mostra que a Rússia busca proteger seu território de ataques ucranianos e reforçar a segurança de infraestruturas e de seu líder. Ao mesmo tempo, a distribuição das novas posições mostra que a proteção agora está sendo expandida muito além das áreas tradicionais de prioridade. Apesar dos esforços, novos ataques aéreos ocorreram. No centro de Donetsk está um dos maiores aeroportos do país. Esse já foi um aeroporto internacional bastante movimentado, principalmente depois da Segunda. Esse aeroporto foi utilizado até o início da guerra na Ucrânia em 2014, quando foi completamente destruído e desde então nunca mais voltou a funcionar. O terreno mudou de dono várias vezes durante um ano inteiro. Ou eram os ucranianos ou eram os separatistas, que eram apoiados e financiados pela Rússia. Mas para que serviu o aeroporto desde o início da invasão? Os russos não estacionam aviões lá, pois ficou próximo da linha de frente por muito tempo. Como os russos avançaram alguns quilômetros a oeste, transformaram o local em base de drones, lançando principalmente drones kamikaze, Shahed e outros tipos. As forças armadas ucranianas teriam atacado e destruído totalmente a base de drones no aeroporto ocupado, segundo informações ucranianas. Teriam sido usados mísseis Attack-Ms e Storm Shadow. Teriam sido usados mísseis de cruzeiro Sculpt, o que chama a atenção, já que, pelo nosso conhecimento, o estoque de mísseis Attack-Ms deveria estar quase esgotado. Então, ou eles estão prestes a esgotar o estoque, ou simplesmente não anunciaram uma nova entrega, ou, como última opção, eles têm mais do que pensávamos. Apesar disso, há uma certa raridade nessa área, porque, como eu disse, o último ataque desse porte, especialmente com Attack-Ms, já faz muitos meses, então ver um golpe desses é quase algo novo novamente. Armas guiadas de precisão permitem atacar essas instalações sem que aviões ucranianos entrem no espaço aéreo protegido pela defesa antiaérea russa. Ataques a bases de drones fazem parte da estratégia ucraniana atual, tentando enfraquecer os ataques russos já na fonte. A destruição de bases de drones reduz rapidamente ataques e força a Rússia a recuar sua infraestrutura. Nesse contexto, também foi atingido por um ataque aéreo um depósito de Gerand-2, ou seja, um Shahed, na mesma cidade. Aqui teriam sido usados mísseis de cruzeiro e um míssil ucraniano FV-9, mas isso ainda não foi confirmado. Como pode ser visto nas gravações amadoras, parece que houve um grande impacto. O depósito de petróleo junk em Amavir, na região russa de Krasnodar, também foi atingido por um drone. Nas imagens, é possível ver 2 incêndios no local. Tudo isso soa bem longe da linha de frente, mas lá a situação piora novamente. Vamos conferir o local da contraofensiva ucraniana. Você já viu isso em outros canais. Foi amplamente divulgado como propaganda. Os títulos visam atrair cliques, como geralmente vemos. Os ucranianos estão atacando aqui. Chegou a grande ofensiva. Era o que esperávamos. O contexto é, claro, que a Ucrânia já anunciou que vai lançar novas ofensivas em 2026. Eles anunciaram que são necessárias ofensivas e também explicaram que, como já foi dito, elas são necessárias para direcionar essa guerra a favor da Ucrânia, ao invés de ficar preso em uma defesa permanente, onde, no fim das contas, os russos continuam conquistando o território. E sim, vemos contra-ataques que são localizados, mas uma grande ofensiva como aquela de 1923, ou pelo menos planejada nessa escala, não estamos vendo. O que vemos agora é justamente um ataque que está acontecendo localmente na região de Zaporizhzhia. E aí está o problema. Temos aqui 3 elevações muito fortificadas, a 161, a 167 e também a 134, sobre as quais já falei para vocês muitas vezes. E os ucranianos ainda têm o objetivo de conquistar essa elevação aqui em Rybny, o que é muito difícil, pois os russos a controlam desde setembro e a fortificaram bastante. Eles têm a vantagem da altitude aqui. Os ucranianos não têm essa vantagem.
Eles atacam de uma área mais baixa, o que prejudica a defesa. Os russos têm melhor reconhecimento aqui. Os ucranianos atacam pelos dois lados. Após os ataques da 95ª, como os ataques da 95ª Brigada Paraquedista não bastaram, abriram uma segunda frente pelo oeste. Essas 4 localidades estariam sob controle ucraniano, mas ainda não foi confirmado. Mas também não vemos mais nenhuma evidência do lado russo de que essas áreas ainda estejam sob controle russo. Por isso aqui ainda é uma zona cinzenta e deve ser considerada como tal. O que principalmente não vemos são ucranianos posicionados em algum lugar ao sul de Rybny. Não há evidências russas, por exemplo, de soldados ucranianos que tenham sido registrados ou atacados. Nem há evidências ucranianas de soldados ucranianos que estejam nessas posições específicas. Mas também não há nenhuma afirmação de que eles tenham alcançado ou conquistado essas posições em algum momento. Por que eles querem vir para cá? O que há de tão importante nessa posição se eles continuam atacando aqui e mal conseguem avançar? Bem, essas posições aqui em Rybny, quem as controla também controla o acesso a Ruzbinivka neste ponto. E quem controla Ruzbinivka também pode acessar novamente a linha de defesa aqui, à qual os ucranianos querem ter acesso. Eles querem reconquistar essa linha justamente para conseguir deslocar significativamente à frente e poder mantê-la daqui novamente. Mas, como acontece frequentemente, há na internet muitos, vou chamar assim, estrategistas amadores que pouco têm relação com o meio militar, e tudo isso, talvez depois, foi simplesmente absorvido por uma reestruturação de canal, porque eles seguiram a onda do hype. Na época, com a defesa ucraniana contra os russos, mais forte em 2022. Ainda assim, eles têm grande alcance, muitos inscritos e conseguem divulgar esse tipo de notícia. E pelo fato de usarem muito clickbait, infelizmente também espalham muita desinformação, o que torna tudo mais difícil para mim, pois tenho que explicar toda a situação de novo. Sempre tratei esse tema de forma crítica e menos esperançosa que outros, avaliando a situação de modo diferente, como vemos agora na linha de frente. Você pode conferir os vídeos das últimas semanas sobre essa ofensiva. Muitos diziam que os ucranianos já poderiam ter alcançado essa posição há semanas, pois a ofensiva foi anunciada com grande expectativa. Mas eu pedi novamente para esperar um pouco. O que vimos até agora e o que podemos confirmar é a libertação das localidades próximas à antiga linha de frente. Mas é só isso mesmo. E eu acho que vai demorar muito até que a Ucrânia avance aqui. Quase não vemos ataques, quase não vemos esforços ofensivos, mas também não vemos material sendo trazido para cá. Cada dia que os ucranianos demoram para avançar, os russos reforçam suas unidades no setor, dificultando ainda mais o avanço ucraniano. E assim segue. Assim, a Ucrânia perde poder de combate por demorar tanto. E eu não acho que as 4 brigadas, ou melhor, 3 brigadas que estão sendo empregadas aqui, seriam suficientes para realmente romper a defesa russa nesse ponto e, de fato, romper de forma significativa para conseguir manter posições mais ao fundo do território. Já disse isso há semanas, quando analisamos essa área pela primeira vez, mantenho essa avaliação. Como eu disse, nós vemos ataques bem-sucedidos no interior russo ou em áreas ocupadas, que certamente terão efeito. Mas o que vemos no mapa da linha de frente são reconquistas. Muito pelo contrário, a luta continua principalmente um pouco mais ao sul, em Idiapoli, nesse ponto. Talvez seja o setor vizinho. Aqui, os russos continuam atacando. Eles continuam tentando cruzar a linha de defesa ucraniana aqui, mas não vão além dos ucranianos, alguns quilômetros ao nordeste. Agora tentam avançar ainda mais neste ponto também. Aqui está esse local, que ainda está ocupado pelos russos, chamado Rirke. Os ucranianos não conseguiram expulsá-los, mas também não vejo ataques do lado ucraniano aqui. E aqui, para retomar o local, muito pelo contrário, os ucranianos voltam a confiar na defesa das áreas mais elevadas. Porque aqui há novamente uma região de colinas, assim como aqui em cima, na elevação 153, que também é muito bem defendida pelos ucranianos. O que vemos, no entanto, são ataques russos, principalmente aqui ao longo da estrada T08/14. Esta é a estrada aqui, realizados pela 40ª Brigada de Infantaria Naval, e nós já conhecemos eles. Porque aqui, do lado ucraniano, quem defende é o 225º Regimento de Assalto, que antes era principalmente um batalhão. Nós também já conhecemos eles.
assim como o Meja Bird, que é uma unidade de drones e faz parte das unidades de elite de drones do lado ucraniano. Eles lutam contra a Brigada Irmã da antiga 150ª A Infantaria Naval, que é a 40ª A Infantaria Naval. Caso você ainda não saiba, a 150ª A Infantaria Naval foi quase 13 vezes destruída e sempre reconstituída, até ser transformada pelos russos na 55ª Divisão de Infantaria Naval. Por isso, não ouvimos mais nada sobre essa chamada Brigada Azarada há algumas semanas. Ela foi dissolvida, reestruturada e reagrupada, caso você tenha se perguntado. Mas a 40ª ainda existe e ataca posições ucranianas em Oiaipole pela estrada já citada. Aqui, ucranianos usam drones para atingir com precisão veículos da coluna. Agradeço aos assinantes, membros do canal e a Algenkur. Agradeço ao Oberstleutnant Henneck, Sila, Dietrich, Ferdi e Meyerhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo relatório.